Amém? O Senhor tem falado comigo. Como nós temos cantado aqui, esse trono, essa água que corre do trono, é Apocalipse 22, que nos fala desse trono, dessa água. E um dia, nós vamos estar diante de tudo isso. Nós vamos estar diante de tudo isso e a gente vai contemplar esse momento diante do Pai. Amém, irmãos? Glória a Deus. Os irmãos podem abrir a palavra do Senhor em Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 47, a partir do versículo 3. Ezequiel, capítulo 47, a partir do versículo 3 e 4. 3 até o 7. Quero agradecer a Deus, por esse momento, pela oportunidade de estar aqui adorando o nome do Senhor, trazendo uma palavra para vocês. Para vocês que estão nas redes sociais também, quero dar um bem-vindo a todos. Tem os nossos parentes lá de Iriniópolis que estão assistindo também, e é com alegria que eu falo, é a minha cunhada, irmã da Edith, e nos próximos sábados agora eles vão estar se batizando. Até no sábado a gente iria para lá, mas como tem essa previsão aí de muita chuva para lá, então a gente resolveu não estar se dirigindo àquele lugar, mas tenho certeza que a glória do Senhor vai descer naquele lugar. Eles têm ouvido a palavra do Senhor, eles têm deixado a palavra do Senhor entrar em seus corações, e tenho certeza que através deles, naquele lugar, muitas vidas ainda vão ser ganhas para Jesus. Eu creio nisso. Quem crê? Glória a Deus. O Senhor tem grandes coisas para nós, é só nos colocarmos na brecha, na presença dEle. E todas as coisas vão sendo acrescentadas. É só a gente dar liberdade para o Espírito Santo agir na nossa vida, que as outras coisas tudo vão se acrescentando, vão se encaixando, de tempo ao tempo. Amém? A palavra do Senhor, ela nos diz assim: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados, ou 500 metros, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. Até aqui, irmãos. Feche teus olhos. Pai, me coloco uma vez mais na tua presença, Pai, te pedindo a direção. Espírito Santo, fica à vontade para fazer o que te apraz. Que eu possa ser um canal para trazer a tua palavra da melhor forma possível. Que o Senhor possa me usar, que o Senhor possa fazer aquilo que te apraz. Me coloco diante do Senhor, reconhecendo o teu senhorio, reconhecendo a tua grandeza, reconhecendo a tua graça, porque é ela que nos basta. Reconhecendo que só o Senhor é Deus em nossas vidas, que só através de Ti, Senhor, que só através de Ti que podemos alguma coisa. Diante de Ti nos colocamos, e diante de Ti desejamos que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. O Senhor tem falado comigo através desta palavra, e Ele me falou e me deu um tema que diz: não retroceda. Depois, quando
eu estar esmiuçando esses versículos, um por um, vocês vão entender o porquê de não retroceder, o porquê de não parar, o porquê de continuar caminhando. Amém? Primeiro eu quero falar alguma coisinha sobre Ezequiel. Ezequiel foi um profeta, foi um dos homens levantados por Deus para profetizar na época do exílio da Babilônia. Nós sabemos que o rei Nabucodonosor, ele invadiu, Israel, e levou um povo cativo para a Babilônia, aonde eles permaneceram naquele lugar por 70 anos. E durante esse exílio, precisamente quando Ezequiel foi levantado como profeta, existiam mais 2 profetas que estavam profetizando nessa época, que era o profeta Daniel e o profeta Jeremias. Mesmo diante do exílio, eles estavam distantes um do outro. Enquanto o profeta Ezequiel, ele estava pregando para os cativos na Babilônia, Daniel, ele estava entre os comandantes, entre os reis. Lá ele profetizava também. Já Jeremias, ele estava lá em Judá, profetizando também, fazendo o quê? A vontade do Senhor. E Ezequiel, ele é um dos profetas maiores. Por quê? Porque o livro dele é um livro muito extenso. E temos que buscar muito para poder entender tudo aquilo que o Senhor estava passando para o profeta Ezequiel. Na época em que Ezequiel foi levado cativo à Babilônia, ele tinha entre 25 e 26 anos. Então ele foi levado cativo e ele era filho de uma linhagem de sacerdotes. E nós sabemos através da palavra do Senhor que os sacerdotes, eles eram levantados a partir dos 30 anos de idade. E ele com 25, 26 anos, ele foi levado cativo. Então ele não exerceu, em Jerusalém, o sacerdócio. Mas o Senhor acompanhou a vida de Ezequiel, sabia o que Ezequiel era e da maneira que ele tinha intimidade com o Senhor. Então Ezequiel, estando lá cativo, aos 30 anos, ele é levantado para profetizar. Para profetizar o quê? Aos cativos, para dizer para eles voltarem para o caminho do Senhor, que no tempo certo o Senhor os levantaria e levaria de volta para a sua terra. Para isso, o Senhor utiliza homens e mulheres para fazer esse trabalho, para fazer essa ponte. E nós sabemos que quando eles foram cativos para a Babilônia, lá eles estavam escravos, desanimados, tristes, pensando em tudo aquilo que eles deixaram para trás. Por quê? Por causa da desobediência. Depois eu vou passar parte por parte para vocês saberem direitinho do que eu estou falando. E essa desobediência acarretou em Nabucodonosor, o rei da Babilônia, invadir Israel e levar esse povo cativo. Esse povo foi para o cativeiro e lá virou escravo. Mas o Senhor abandonou esse povo de maneira nenhuma. Ele sempre tem os seus. Ele sempre vai levantar alguém. Se um não quer, outro quer. Se um não está na brecha, outro está. O Senhor, Ele nunca vai abandonar o seu povo. A diferença é que o povo abandona Deus. O povo se afasta de Deus. O povo se retrai, retrocede. E é disso que eu quero falar essa noite. De não retroceder. Glória a Deus. E o profeta Ezequiel, quando está lá na Babilônia, ele coloca a sua residência, ou estabelece a sua residência, diante do rio Quebar. O rio Quebar é um braço do rio Eufrates.
E o rio Eufrates, junto com o rio Tigre, delimita a região conhecida como Mesopotâmia. A Mesopotâmia significa terra entre rios. Atualmente corresponde aos territórios de Iraque, Irã e Jordânia, no Oriente Médio. Nessa época em que ele profetizou, o povo, no começo, aos 30 anos, quando ele começou a profetizar, o povo não aceitou muito as profecias dele, porque ele era um rapaz novo. E o povo, muito desanimado, não queria saber. Só que a gente tem que entender o porquê desse povo ter ido para a Babilônia. O porquê desse povo ter sido cativo por 70 anos. Porque enquanto eles estavam em Israel, eles começaram a adorar a outros deuses. Eles começaram a sacrificar os próprios filhos e queimá-los a fogo em prol de outros deuses. Olha só a tamanha atrocidade que o povo de Israel estava cometendo. O que o povo de Israel estava fazendo com aquele que tirou com mão forte eles do Egito? Um povo abençoado por Deus, que era para andar nos caminhos do Senhor, que era para viver uma vida ilibada e santa na presença do Senhor, se desviou dos caminhos do Senhor, de Deus, adorando a outros deuses. E quando o profeta Ezequiel chega na Babilônia e começa a profetizar, no começo ele se retrai, porque a palavra do Senhor, ela é dura. Ela vem aos nossos corações, ela vem de encontro mesmo para te derrubar. Para você entender o quanto nós somos miseráveis e o quanto dependemos do Senhor, o quanto precisamos dele. E quantos têm se desviado da promessa dele? Quantos têm abandonado o caminho do Senhor? Quantos têm desistido? Desde quando eu estou aqui nessa casa, já muitos passaram por aqui. Quantos passaram aqui, novos membros? Tem membros que abandonaram a fé, tem membros que estão em outra congregação, amém por isso, mas muitos abandonaram a fé. Muitos estão perdidos aí fora. Como o povo estava cativo na Babilônia, o povo hoje está cativo lá fora, está preso, não tem força para voltar, não tem força para se levantar. E Deus tem levantado homens e mulheres profetas de Deus, para chegarem até essas pessoas, esses irmãos, e levarem a palavra. Hoje, é muito difícil, tá? A gente tem que cuidar muito, porque você chegar perante alguém e dizer, eis que assim diz o Senhor, tem que cuidar. Tem que ter muita intimidade para isso. Nós podemos sim, chegar como profetas, porque a maior profecia está aqui, ó. A maior profecia é a palavra do Senhor. E dizer para eles, assim diz a palavra. A melhor maneira de evangelizar, de profetizar, assim diz a palavra do Senhor. E o primeiro tópico que eu quero colocar aqui é intimidade. Intimidade. Por quê? Porque Deus, Ele só levanta homens e mulheres que são íntimos dEle, que buscam na palavra, que buscam estar na presença dEle por mais tempo. E Ezequiel foi um rapaz assim. Para ele ser levantado como profeta, pastor Aline, ele era um cara que tinha intimidade com o Senhor. Ele vivia na presença do Senhor. E o Senhor o usou de uma forma poderosa.
no começo do capítulo 47 de Ezequiel, nós vimos que ele chega para Ezequiel e diz assim, depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. E ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. Em primeiro lugar, o Senhor deu uma visão para Ezequiel. E essa mesma visão, Ele deu para Isaías, no capítulo 6, versículo 2. E uma visão semelhante, Ele deu para João, no capítulo 4, versículo 16 de Apocalipse. Olha a intimidade de Ezequiel. Olha a intimidade desse homem, de buscar a presença do Senhor. Nós temos sido íntimos de Deus? Nós temos nos colocado diante dEle? Uma outra ocasião, do capítulo 37 de Ezequiel, o Senhor leva Ezequiel e o coloca diante de um quê? De um vale de ossos secos. Aí ele pergunta, olha só a intimidade, tá? Dos dois conversando. Ele pergunta para Ezequiel, Ezequiel, pode esses ossos tornarem a viver? Aí na nossa incredulidade, a gente diria, jamais. Não tem como. A palavra diz que esses ossos aí estão sequíssimos. Como é que pode um osso, ou esses milhares de ossos, voltarem a viver? Aí Ezequiel olha para o Senhor e diz, tu o sabes. Olha só o nível de intimidade. Aí o Senhor chega para ele e diz, então Ezequiel, profetiza sobre esses ossos. E Ezequiel obedece e profetiza. O que acontece? Acontece um rebuliço dos ossos, osso vai se chegando ao seu osso, depois vem nervos, carne, e eles se colocam de pé. Aí o Senhor manda ele profetizar de novo, para que venha o Espírito. E assim o profeta Ezequiel fez. E se tornaram em um grande exército. Um exército que antes era de ossos secos. E depois um exército. E assim o profeta Ezequiel profetizou para o povo cativo. Que se eles permanecessem firmes, se eles voltassem, abandonassem as práticas, as velhas práticas, e voltassem para os caminhos do Senhor, Ele transformaria aquele povo num grande exército. Intimidade. De olhar para o Senhor e dizer, tu o sabes. Intimidade de dobrar os joelhos, se colocar diante do Senhor e ouvir a sua voz. Porque o Espírito Santo intercede por mim e por você, com gemidos inexprimíveis. O Espírito que hoje habita em mim e você, faz toda essa diferença. Sentir o Espírito, sentir a presença, estar na presença. Eu sempre vou pregar sobre a presença, porque não há algo
mais extraordinário na vida de um cristão se não for a presença. A presença é tudo. A presença é que nos move. A presença é que nos motiva. A presença, ela nos levanta. A presença, ela nos põe de pé. A presença nos faz caminhar. A presença nos faz viver uma vida melhor no Senhor. Glória a Deus. O segundo tópico, obediência. Porque não adianta eu ter intimidade, o Senhor falar comigo, o Senhor me direcionar, e eu não obedecer aquilo que Ele pede para que eu faça. Eu tenho que ser obediente ao que a palavra de Deus me ensina. Eu tenho que obedecer. E com Ezequiel não foi diferente. Ezequiel, ele obedeceu a Deus. Ele disse, vai lá e profetiza. E ele ia e profetizava. Vai lá e fala isso. Ele ia e falava. E um ponto muito importante disso, dessa obediência, a gente vê em muitos homens da Bíblia. Porque quando o Senhor chegava diante de um dele, Abraão, a primeira frase, eis-me aqui. Jacó, eis-me aqui, Senhor. A própria Maria, mãe de Jesus, eis-me aqui, para se cumprir a vinda de Jesus na terra. Olha a intimidade. Então, nós estamos preparados para dizermos, eis-me aqui? Para quando o Senhor pedir, eis-me aqui. Para quando o pastor nos pedir algo, eis-me aqui. É obediência. Nós temos que obedecer aos nossos pastores. Nós temos que obedecer aos nossos líderes. Da mesma forma, temos que obedecer aos nossos pais. E principalmente temos que obedecer a Deus. Então, o eis-me aqui tem que fazer parte da tua vida. É uma frase bem pequenininha, mas que surte um efeito estrondoso na nossa vida. Então, quando o Senhor lhe pedir algo, eis-me aqui. Todos disseram essa mesma frase. E foram grandes homens que profetizaram, que fizeram, que caminharam com o Senhor, que fizeram uma grande nação. Nós vemos Moisés, Josué, por aí vai, Davi e tantos outros. Então esteja preparado para o eis-me aqui. Envia-me a mim e eu irei. Amém? E o terceiro ponto, que eu vejo muito importante na vida de Ezequiel, foi a coragem dele. Um rapaz de 24, 25 anos, entra na Babilônia, aos 30 é levantado para profetizar, e ele foi corajoso em fazer. Coloca para mim Josué capítulo 1, versículo 9. Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então Deus levanta Josué e diz para ele, não te mandei eu, vai,
ser forte, ser corajoso, porque eu estou contigo. Coloca para mim também Filipenses capítulo 4, versículo 13. O apóstolo Paulo, ele nos diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, por que não ter coragem de fazer? Se o Senhor está pedindo, faça. Muitas vezes as pessoas não têm coragem de sair de casa num dia de chuva, né? Tem pessoas que não têm coragem de chegar diante de um colega de trabalho e falar de Jesus. Tem pessoas que não têm coragem de chegar no meio de seus familiares e falar de Jesus. Ser forte e ser corajoso, porque o Senhor é contigo. O Senhor é conosco. O Senhor é que nos fortalece. O Senhor é que nos dá a direção. E o grande propósito de tudo, na vida do profeta Ezequiel, era incentivar os judeus exilados a permanecerem fiéis a Deus, confiando que Ele iria cumprir a sua promessa de restauração. E essa restauração foi dentro de 5 anos? Não, durou 70 anos. Aí eu pergunto para você, irmão, irmã, você está disposto a esperar quanto tempo para Deus agir naquela causa que você tanto tem buscado? Tem uns que já pararam, oraram, buscaram, não receberam e se afastaram. O tempo de Deus não é o nosso. Temos que esperar no tempo dele. Agora eu vou entrar na mensagem. Coloca para mim capítulo de Ezequiel 47, 5. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Aí o Senhor, Ele falou muito forte comigo, e disse: prega essa palavra ao contrário. Eu disse: mas como assim? Aí o Senhor começou a falar na minha vida. Nesse estágio de Ezequiel, capítulo 47, versículo 5, nós vemos que são águas profundas, águas que se fosse para atravessar seria a nado. Aí eu coloco isso na vida dos cristãos que estão profundamente firmados e chegados ao Senhor. Aqueles cristãos que alcançaram um ponto maior em Cristo, um nível de intimidade, um nível de oração, um nível de busca, permaneciam tempo junto com o Senhor, não davam atenção para o tempo cronos, mas estavam debruçados diante do Senhor, e para eles o Senhor era tudo. Sabe quando aquele cristão, ele vem para Cristo, ele é batizado, aí ele busca o Senhor, ele quer tudo, ele quer ganhar o mundo, e ele vai para o joelho, ele vai para a oração, passa horas. Esse é aquele que mergulha profundamente no Senhor, é aquele que está profundamente ligado no Senhor. Mas aí vem, com o passar do tempo, a falta de oração. Aí começa o perigo. Você não tira mais tempo para orar. Aí às vezes a sua oração é de qualquer maneira.
não tem mais aquele nível de intimidade, não fica mais tempo na presença do Senhor, tudo vai passando muito rápido na sua vida e você vai abandonando a oração. Muito perigoso. Porque aí entra 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa o quê? Se você não tem mais um nível alto de oração, você dá espaço para isso? Aí é onde você começa a retroceder. Você está no profundo de Deus. De repente você começa a abandonar a oração. Aí entra o diabo, porque ele é astuto. Também em Mateus capítulo 24, versículo 12, diz que o amor de muitos esfriará. Naquele tempo, pode deixar, irmãos. Mateus, capítulo 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, a pessoa deixa de orar, a pessoa deixa de buscar, e ela vai esfriando. Ela vai abandonando aquela prática tão gostosa, tão íntima do Senhor. E aí acontece o retrocesso. Ezequiel capítulo 47, versículo 4. E mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Aí nós entramos na falta de leitura da palavra de Deus. Você orava, você buscava, e de repente você começa a relaxar. Aí você deixando de orar, consequentemente você vai deixar de buscar na palavra. Então você estava no profundo e vai retrocedendo. Hoje você está com água aonde? Nos lombos. Porque você não está buscando, você não está orando, você não está lendo a palavra. Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha só o que acontece quando não meditamos e lemos a palavra do Senhor. Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então tudo está ligado na oração e na palavra. Abandonando a oração, abandonando a palavra, nós vamos se afastando desse rio que antes estávamos mergulhados. Vamos lembrar um pouquinho lá atrás. Como nós éramos quando nos convertemos, como nós somos hoje. Será que nós estamos naquela mesma pegada? Será que estamos orando como convém? Estamos buscando na palavra como Ele nos pede? Buscai primeiro o reino e a sua justiça,
Buscai primeiro o reino. E como é que a gente vai saber as coisas do reino, se não é através da palavra? Sobre a sua justiça. E como a justiça do Senhor iria acontecer no povo cativo, se eles não se voltassem para o Senhor? Justiça. Busca. Intimidade. Coragem. Obediência. Ezequiel capítulo 47, versículo 3. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, ou 500 metros, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Aí danou-se. Olha só o nível de... o quanto a pessoa está retrocedendo. De vez ela avançar e continuar no mergulho, ela vai abandonando. E nesse caso aqui, ó, as pessoas deixam as coisas do mundo tomar o espaço das coisas espirituais. Nesse estágio a pessoa não quer vir mais para a igreja, ou vem esporadicamente. Hoje eu não estou com muita vontade. E é engraçado que eu estava sentado com o irmão Éder e nós estávamos conversando sobre isso. A gente deixa, que nem o irmão Éder disse, se eu deixar de vir em 4, 5 cultos, pode ir atrás de mim. Pode me buscar na minha casa que já era. Porque a gente vai esfriando, irmãos. O que nos motiva a continuar é o culto racional, é a leitura da palavra, é a oração, é a busca incansável. A gente não pode se cansar, a gente não pode parar, e a vida passa assim, irmãos, ela passa muito rápido entre os nossos dedos. Ontem eu tinha 30 anos, hoje eu já tenho 50, e a coisa vai passando, irmãos. Quando a gente vê, já é final de ano novamente, e assim vai. E quantas coisas deixamos de fazer, quantas coisas deixamos de realizar, por estarmos retrocedendo na palavra, na oração, na busca do Senhor. 1 João capítulo 2, versículo 16 e 17. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então não temos que dar espaço para as coisas do mundo. Temos que priorizar as coisas de quem? De Deus. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para... glória a Deus. Nós temos que permanecer ligados em Cristo. Porque quando deixamos de ler e meditar na palavra do Senhor, a gente deixa de obedecer. Quando a gente não ora, a gente perde a intimidade. E quando a gente deixa as coisas do mundo invadir a nossa vida, que a gente para de vir no culto, a gente para de fazer tudo que fazíamos antes, que era orar, buscar na palavra, viver na presença do Senhor, vai nos faltar coragem
para continuarmos. Tudo é um pacote, irmãos. O Senhor deixou um pacote completo aqui, ó. Ele nos ensina como orar. Ele nos ensina como obedecer. Ele nos ensina como ter coragem. E principalmente como ter intimidade com Ele. Está tudo aqui, irmãos. É só a gente se debruçar em cima da palavra. E a religião, pastor Ricardo, faz muito isso. A religião, muitas vezes, ela destrói o cristão. De vez ela ajudar, ela destrói o cristão. Porque por muitos dogmas, né, por muitas coisas, e não é assim. O caminho é Jesus, irmãos. O caminho, a verdade, a vida é Jesus. Não deixe que nada te faça parar. Olhe para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Então, para que a gente possa chegar na eternidade com Ele, temos que começar com Ele e terminar com Ele. Não há outro jeito. Não há como parar. Então, irmãos, eu friso novamente. Se você deixou de orar, volte a orar mais. Se você lê pouco a palavra, volte a ler mais. Que o Senhor vai te dar coragem. Que o Senhor vai te dar força. Que o Senhor vai te ajudar. Coloque Ezequiel capítulo 4, versículos 6 e 7. Para nós terminarmos. E quando tiveres cumprido estes dias, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado. Ezequiel 47, botasse o 4. 47, 6 e 7. Isto. E disse-me: viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores de um e de outro lado. Então, quando a gente retrocede, irmãos, a gente acaba saindo do rio. A gente acaba ficando na margem. E aí vem o maior perigo de todos. Por isso que há tanta gente fora da igreja, porque não tem mais forças para voltar. Eles se colocam diante da margem do rio. É só dar um passo e começar a seguir em frente. Vai com águas pelo tornozelo, vai com águas pela cintura e vai nas águas profundas, mas ficam na margem. E ali eles não conseguem avançar. Irmãos, não parem de caminhar. Não parem de orar. Não parem de buscar a palavra. Porque pode acontecer de um dia nós estarmos diante da margem do rio e nós não temos mais forças para voltar. E quando eu me coloco na presença do Senhor, eu oro por essas vidas que hoje estão afastadas do caminho do Senhor, estão longe da presença. Existe o rio, que é Jesus. Existe
a chance, enquanto a vida há chance, e eles não têm forças. E muitas vezes, diante de situações que vivemos, nós passamos por esses momentos, que a gente acha que está tudo perdido, mas não pare de mergulhar. Vai o mais profundo que você puder, porque as revelações do Senhor estão no profundo. Lá em Mateus capítulo 6, verso 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Deus que está em secreto, que no secreto Ele te responderá. É no secreto, irmão. Se você conhece alguém que está desviado, eu não digo desviado, eu digo parado, eu digo sem coragem, converse, porque por eles mesmos é difícil voltar, é difícil. Graças ao meu bom Deus, que eu consegui voltar um dia, porque eu também andei afastado dos caminhos do Senhor por um bom tempo. Deixava as coisas do mundo falarem mais alto. Mas o Senhor, Ele me resgatou. No momento certo. Não resgatou só a mim, resgatou a minha casa. Glória a Deus. Hoje nós vivemos para o Senhor. Tem a minha filha que louva ao Senhor. Eu e minha esposa somos pastores. E assim a gente vai continuando a caminhar. Você que está no seu lar, se você não tem força, não tem coragem, ore a Deus, que Ele vai te dar a direção. Ele vai te mostrar o caminho de novo, que é Jesus. Volte para Jesus, o autor e o consumador da tua fé. Não deixe a tua fé desfalecer, não deixe a tua fé parar. Continue crescendo no Senhor. Continue buscando, que no tempo certo Ele vai te exaltar. Ele vai entrar com aquilo que você tanto necessita. Glórias a Deus. Se coloque de pé. Existe um rio de águas vivas, de Apocalipse 22, e a nossa esperança é um dia estarmos diante desse rio. A nossa esperança é estarmos na eternidade com o Senhor. Nós vivemos, pelo menos eu, irmãos, eu espero isso. Eu espero esse momento do encontro com o Senhor. Como eu disse na quarta-feira, ou vai ser no arrebatamento individual ou coletivo, mas nós vamos estar com o Senhor. Se você está sem forças esta noite, se você anda desanimado, anda triste, aborrecido, se você anda sem forças para orar, para buscar a palavra, para ter coragem, eu coloco diante de você um rio de águas vivas chamado Jesus. Eu coloco diante de você uma direção, um caminho. Eu coloco diante de você a chance de retornar para as águas profundas. Amém? Glória a Deus. Se você quer ir mais profundo, chega aqui na frente, eu quero orar por você. Se você está desanimado, Senhor,